Agradeço, desembargador João Ferreira, pelo que eu cumprimento desembargadora Clarice, desembargadora Nilza, douta Procuradoria de Justiça, doutor Leonir Colombo, sociedade, serventuários da Justiça. Doutor João Ferreira, este processo tinha tudo para ser simples e ele acabou se tornando complexo em razão de se tratar de direito de família com grandes questões subjetivas. Nós estamos fazendo aqui um esforço fático para que os senhores possam imergir na situação das partes e poder, com isso, ter a discricionalidade para um bom julgamento. Divórcio em 19/12/2011. As partes, diante daquele momento, decidem redigir um termo de acordo, termo este que põe fim à união estável e também define as questões de guarda e alimentos aos filhos. Então, naquele momento, as partes decidiram que o meu cliente iria realizar o pagamento das despesas dos filhos de forma integral pelo período de 2 anos. E então a genitora passaria, diante da proporcionalidade, a arcar também com 50% das despesas. A genitora, pessoa capaz, apta ao trabalho, advogada. E foi concedido esse prazo de 2 anos para que então ela pudesse ter a oportunidade de se recolocar, de passar pelo momento que eles estavam ali da ruptura conjugal. Chegando no prazo de 2 anos, a genitora, detentora do poder da guarda compartilhada, e o poder da guarda compartilhada, a desembargadora Clarice, concede para ela o direito de representar os filhos, move uma ação em seu nome, em nome dos filhos, contra, então, o meu cliente, o genitor, o pai. E o que ela pede nesta ação? Ela diz o seguinte: eu não vou contribuir, eu não vou ter a oportunidade de contribuir porque eu não tenho condições. Alegou de forma genérica. Não tenho condições. Disse, então, que não teria condições e propôs uma ação revisional de alimentos, dizendo que ela queria 30% dos rendimentos do meu cliente, de uma forma genérica. A ação inicial, se nós lermos a inicial, nós vamos ver uma grande carga de sentimento subjetivo relacionado ao período que eles viveram junto, mas pouco se fala das necessidades dos infantes. Pouco se fala ali das necessidades dos menores. E nós tivemos esta ação por longos e longos anos questionando tão somente o direito dos adultos. Paga, não paga, posso, não posso? E aí o direito dos infantes acabou sendo colocado num segundo plano. Observe, doutor João Ferreira, que a posição da genitora era uma posição antagônica, porque ela pretende se exonerar, porque ela está dizendo que ela não tem condições de fazer o pagamento. Ora, se ela não tem condições de fazer o pagamento, o que ela deveria fazer? Acionar o Ministério Público, o doutor Leonir Colombo. Acionar o Ministério Público fazer a representação ou o pai. Porque o pai é detentor da guarda compartilhada dentro dos poderes. Ela entraria com uma ação de exoneração, não com uma ação de revisão contra o genitor. E este processo, logo no início, o doutor Alberto Pampado reconheceu a ilegitimidade ativa dela, disse: você não tem interesse aqui, você apenas vai representar. E, lamentavelmente, pelo fato até da mãe ser advogada, a gente consegue entender que ela tentou representar da maneira dela, dentro das visões dela, os direitos dos filhos, dos infantes, mas pelo fato dela ter interesse, porque ela gostaria de se ver exonerada de forma transversa, este processo seguiu até os dias atuais. Então, o juiz de piso, com muita sabedoria, nós não podemos desprezar isso, com muita sabedoria, proferiu uma sentença aonde ele diz que nós precisamos, dentro de uma ação de alimentos, não olhar para esta ação lá em 2014. Nós precisamos olhar para o momento da apelação da sentença, o momento atual, que é o que nós devemos fazer nesse momento. Até porque, quando foi proferida a sentença, a situação mudou. Hoje nós temos um dos filhos atingindo a maioridade. Um dos filhos atingiu a maioridade.
embora esteja estudando, mas já há uma modificação nesse contexto. Então, qual que é a proposta? O que se vê diante deste conceito? Pautarmos no binômio necessidade e possibilidade. Isso a gente aprendeu lá na faculdade. Só que o direito de família se transforma todo dia, desembargadora Clarice. O direito de família, ele é uma amálgama que tem evoluído muito nos últimos anos. Então, nós temos que perceber que não é só a necessidade e a possibilidade. Nós temos que ter o contexto da proporcionalidade, sim. Compete a ambos os genitores prover esses recursos aos filhos, naturalmente, até por força das engrenagens que movem o nosso sistema, ainda resquícios do sistema patriarcal, patrimonialista, o pai faz o pagamento em dinheiro e a mãe faz o pagamento em natura, mas isso precisa ficar claro. Não pode ser um genitor, ser impingido a fazer todo o pagamento. Porque nós temos, dentro deste conceito, a dupla responsabilidade. Desta visão, desembargador João Ferreira, eu trago a proporcionalidade e um outro pilar. Eu quero discutir um novo pilar, que é o pilar da razoabilidade. Não é porque os genitores muitas vezes possam ostentar um padrão de vida X ou Y, que as crianças, que os seus filhos vão ter esta mudança social. Ah, o meu pai é muito rico. Tá, mas qual é o meio social que você vive? Qual é o meio social que você sempre viveu? Isso é razoável? Isso é aplicar a lei de uma forma razoável? Da mesma forma que nós temos pais extremamente pobres, pais que não têm condições de prover o recurso dos seus filhos, que precisam fazer o pagamento, que precisam necessariamente complementar de alguma forma, porque as crianças não podem ficar aí sem esses alimentos. Então, desta forma, senhores, eu quero trazer para vocês, se me permitam, elementos da sentença. Desde 2014, o pai está tentando dizer que ele não pode ser o único a alimentar a prole, estando rígido, isso precisa ficar muito claro. O acordo firmado permanece rígido, porque a mãe nunca triangulou a relação processual. Quando ela foi retirada do polo ativo, a mãe, por falta de interesse, a mãe não tem uma ligação triangulada com o genitor. Então, o acordo permanece vigente, não importando qual seja a decisão, se o pai paga 4, 5 ou 10. O que nós temos que ter visão que está no acordo, a mãe tem que contribuir com 50%, e a mãe contribuir com 50% permite que os filhos possam entrar, inclusive, com execução de alimentos em relação a ela. O pai vem dizendo, eu não posso ser só eu, não pode ficar todo sobre minhas costas. Não houve no processo, senhores, e isso é muito importante, que não houve dentro do processo prova da modificação da necessidade alimentar dos filhos, devendo viger o acordo entabulado. E mais, se nós tomarmos visão dos gastos do genitor, não sobra nada para sua sobrevivência se propor a mudança de 30% que os filhos estão querendo. Então, a decisão, ela conseguiu, de certa forma, diante de todos esses elementos, vários agravos, o desembargador João Ferreira já teve a oportunidade, inclusive, de dialogar uma decisão dentro desse processo, em sede de agravo de instrumento, né? Então, ele diz o seguinte, o fato do requerido ser pessoas com ganhos consideráveis não se justifica a atitude dos requerentes em se posicionarem à sombra dessa constatação a ponto de tentar tolher a responsabilidade materna, já que a genitora é pessoa saudável e dotada de toda a capacidade, sendo coobrigada na manutenção das despesas da prole. Então, observe que, diante deste prisma, está se colocando, primeiramente, não pode os filhos, só pelo fato do pai ter um ganho considerável. Nós temos que prezar o acordo, desembargadora Clarice. Tanto fazemos os acordos no judiciário, tanto fazemos dentro do núcleo, faz um acordo, como decisão de alimentos não transita em julgado, 2, 3 meses, 1 ano, 2 anos, eu mudo o acordo. Não, nós temos que entender que a vontade das partes, naquele momento, prestigiava, sim, os interesses do filho, porque passou pelo crivo do Ministério Público na homologação. E esses interesses dos filhos, quando eu falo que não há prova, não tem condições de haver prova da mudança da necessidade alimentar, é porque os alimentos eles eram reajustados pelo IGPM. Então, observe, senhores, que nós, se colocarmos o pai a pagar 30% desses alimentos, nós vamos estar fazendo um enriquecimento ilícito da mãe, porque se o pai paga 30%, ele paga a integralidade das despesas das crianças.
e de forma transversa ela acabaria se exonerando desta obrigação. Quando eu falo que não existe prova da necessidade alimentar, de alteração da necessidade alimentar, eu fiz, nos memoriais que tive a oportunidade de entregar para Vossas Excelências, fiz um comparativo atualizando o valor fixado à época pelo IGPM, que é um índice de reajuste considerável. Reajuste assim, o IGPM muito mais do que o salário. Dentro desta visão, nós temos uma quantia demonstrada dentro do processo que supre as necessidades dos filhos. Então, não se justifica mover uma ação para majorar genéricos 30%, porque não existe comprovação da necessidade de alteração alimentar. Diante deste conceito, diante dessas alterações, nós temos que observar que, se dividirmos dentro da proporcionalidade por 2, e eu faço questão dessa proporcionalidade de 50% para cada, primeiro, porque a lei me autoriza, o Código Civil fala que é dever de ambos os pais, e porque a genitora tem condições aptas ao trabalho. Desde 2011 até os dias atuais, nós podemos ver a qualidade técnica da genitora em suas petições. Não é possível que ela não tenha condições de prover a prole. Uma advogada que peticiona com esta ênfase. Diante deste contexto, é devido para ambos o valor de 3.270 de pensão alimentícia para cada. 3.270 para o pai e 3.270 para a mãe. Então, desta visão, eu quero dizer que o juízo de piso, com muita sabedoria, reconheceu que a verba alimentar prestada pelo demandado serviu para custear as despesas dos filhos e, pasmem, senhores, da genitora. Então, a genitora está se beneficiando por não pagar a pensão e ainda está utilizando, conforme decisão de piso, está utilizando da verba alimentar que era dos filhos. E isso a compromete, inclusive, dentro dos deveres da guarda, porque aquele genitor que não aplica regularmente a verba alimentar, ele não estaria apto para os deveres da guarda compartilhada. Então, quero esta reflexão de Vossas Excelências, no sentido de que os requerentes não comprovaram alterações em seus gastos, e pelo fato de não terem comprovado alterações em seus gastos, o acordo entabulado em 2011 deve permanecer vigente. É o que o genitor vem querendo há todo esse tempo. Durante todos esses anos, ele está dizendo, sim, eu sou pai, vou cumprir com as minhas responsabilidades, desde que mantenhamos o acordo, porque não houve comprovação das alterações. Doutor Leonir, vendo o parecer do Ministério Público, o Ministério Público reconhece que não houve comprovação de alteração dos débitos alimentares, que justifique a alteração alimentar. Nesta visão, o Ministério Público trouxe para nós, doutor João Ferreira, um tema repetitivo, 192 do STJ, para poder incluir as verbas de 13º salários do genitor. Entretanto, isso é muito importante, fazendo fazendo aí um cotejo analítico dos motivos determinantes deste repetitivo, diz que a pensão alimentícia incide, sim, sobre o 13º, salvo se excluída por cláusula expressa. E a decisão, ela é muito clara. Ela diz o seguinte, conforme acordados com as partes anteriores, o desconto não incidirá sobre o 13º salário e férias indenizadas. Então, a decisão, ela reconhece que existe um acordo entre as partes, e pelo fato de existir esse acordo entre as partes, não poderia, entraria dentro desse distinguish, não poderia incidir, então, entre o 13º e férias. Por fim, já estamos no final de nosso momento, a sucumbência. Obviamente que o genitor, as crianças acabaram decaindo na maior parte do pedido, foi o único item da sentença que nós observamos que poderia merecer realmente essa crítica, no sentido de que não é fixando a sucumbência em 10% para os filhos, é fixando a sucumbência para o genitor, uma vez que ele teve a condição de decair, ele ganhou, os filhos decaíram na maior parte do pedido. Eu agradeço a oportunidade e obrigado a todos. Obrigado. Como se manifesta a Procuradoria-Geral de Justiça? Ratifico o parecer escrito, que é pelo parcial provimento do apelo, no sentido de que seja informada a sentença apenas para que o valor da pensão incida
sobre o 13º e férias do pai do apelado, e quanto o outro recurso, pelo seu desprovimento. Obrigado, doutor. Eu vou ler a emenda, se for preciso, eu leio o voto todo. Recurso de apelação civil, revisional de alimentos, guarda dos filhos estabelecido na modalidade compartilhada, manutenção das necessidades materiais, obrigação de ambos os genitores, ausência de modificação da capacidade financeira do alimentante, valor dos alimentos mantidos, despesas extraordinárias que devem ser igualmente divididas, sentença que comporta reparos nesse aspecto, recurso dos alimentos desprovido, recurso do genitor parcialmente provido, apenas para que, deixa eu ler aqui a parte conclusiva, nega provimento ao recurso dos autores, dos filhos, e do parcialmente ao recurso do requerido, genitor, mantendo o encargo alimentar no valor de R$4.000, devendo todas as demais despesas dos filhos ser rateadas igualmente entre os genitores. É assim como voto. Com o voto, desembargadora Clarice. Acompanho Vossa Excelência. Desembargadora Nilza. Em pleno acordo. Então, essa é a conclusão do julgamento. Obrigado, doutor Fabiano Rabaneiro.